Olá, começa agora o programa Opinião. Hoje nós vamos falar sobre um assunto que afeta muita gente em maior ou menor grau, o estresse. E quem está aqui no estúdio com a gente é o psiquiatra Fernando Furieri. Muito obrigada por aceitar o convite, doutor Fernando. Eu agradeço. Bom, doutor Fernando, vamos primeiro deixar claro o que é esse estresse. A gente chega em casa depois de um dia cansativo, de um trânsito intenso, de pressão no trabalho e já diz, estou estressado. Isso realmente define o estresse, as situações de tensão que a gente vive no dia a dia, ou qual seria esse conceito do ponto de vista científico? Isso define sim. Agora, por exemplo, estresse deriva da palavra da física de materiais. Quando você fala estresse, você tensiona uma máquina, um material qualquer, ele está em eutresse. Quando você tensiona demais, ele fica em distresse, podendo até quebrar, certo? Que aconteceu com Que a liguinha aconteceu agora. com a liga, com a borrachinha agora, principalmente se você estressar ela demais. O Hansel, em 1950, acabou descrevendo a síndrome geral de adaptação, que é uma resposta fisiológica de todo organismo. Como isso funciona? Por exemplo, você vê uma situação de perigo, viu uma onça, né? Você entra em alerta, desperta uma série de substâncias em você. Logo em seguida, você vai lutar ou fugir daquela situação de perigo. E depois, se você sobreviver, você vai descansar. O grande problema é que quando as situações de informações são crônicas e continuadas e você acaba entrando em informações crônicas, estresses crônicos, entra em fadiga e exaustão. E aí é o que a gente chama de estresse. Bom, doutor Fernando, mas além desses aspectos emocionais, a irritação, a tensão que a pessoa apresenta quando está estressada, o estresse também apresenta sintomas físicos? A pessoa estressada também pode apresentar alguns sintomas físicos que indicam que ela está com problema? Sim, porque quando uma pessoa entra num alerta, numa situação de perigo ou de uma informação qualquer, ela ativa a qualidade do sistema nervoso simpático dela. Então ela pode ter tensão muscular, ela pode ter fadiga, ela pode ter aumento da pressão arterial, ela pode ter taquicardia, pode ter opressão para respirar, pode ter desequilíbrios físicos e metabólicos. E esses desequilíbrios eles podem gerar inclusive doenças. A princípio eles são transtornos funcionais de uma adaptação. E é fundamental que depois que a gente tenha esses sintomas, a gente tenha um momento, como eu falei, para repousar, para relaxar, para se recuperar daquela informação, seja qualquer que seja ela. Mas a pessoa no dia a dia, ela vai apresentando esses sintomas, ela não toma essas medidas, digamos, de tentar atacá-los, como o descanso, que o senhor falou, né? Tentar relaxar, equilibrar. E isso vai desencadear esse efeito aí que o senhor falou. Uma hora a bomba explode, né? Pode explodir. É isso? O estresse seria um estágio mais avançado desse conjunto de fatores? O grande problema do nosso dia a dia é que a gente tem uma série de informações continuadas, trânsito, problemas financeiros, emocionais, problemas de deslocamento, problemas com relação de trabalho. Essas informações continuadas, elas impedem que a gente tenha o repouso adequado daquela informação aguda e a gente acaba ficando doente. Uma forma da gente se recuperar, por exemplo, seria dormir. Que tipo de doenças que o estresse pode desencadear? Do ponto de vista psíquico, né, eu sou médico psiquiatra, o mais comum é a ansiedade, a preocupação exagerada com o que já passou, com o que vai acontecer. A ansiedade por si só, ela pode gerar insônia, tensão, estresse, ansiedade, depressão, né? As coisas não saem do jeito que a gente se frustra. Quando você tem, por exemplo, um excesso de hiperatividade simpática no seu organismo, a sua pressão pode subir, seus hormônios podem se desequilibrar, você pode ter dor no estômago e depois pode virar até uma úlcera se você tiver muita ansiedade. Você pode ter náuseas e diarreia, mas também pode ter doenças autoimunes em decorrente desse estresse continuado. Perfeito. Agora, tem pessoas que têm uma predisposição maior a ter o estresse? Principalmente aquelas pessoas que se preocupam demais com os problemas dela, né? Quem é muito preocupado com o que já passou, quem é muito preocupado com o que vai acontecer, quem não consegue testemunhar mais o que está acontecendo na vida dela, quem não consegue perdoar, vai ser mais propensa ao estresse.
Ao longo da vida, a gente vai adquirindo uma série de condicionamentos, identificações, isso vai formando a nossa personalidade. Então, se eu sou uma personalidade mais preocupada, eu corro o risco, sim, de ficar doente com mais facilidade. Certo. A gente tem falado aqui, né, que esse estresse pode desencadear doenças, como o senhor alertou, mas ele também pode ter um lado bom, porque o senhor falou da questão histórica, né, do estresse. O organismo da gente é um mecanismo meio que de defesa do organismo, a gente fica mais alerta, o nosso organismo funciona de uma forma diferenciada em situações de risco. Isso pode ser, de certa forma, até benéfico, porque a pessoa acaba desenvolvendo também um mecanismo de defesa e o organismo também atuaria dessa forma? Sim, da mesma forma que todas as nossas doenças derivam, por exemplo, das nossas 84 mil emoções aflitivas, uma informação qualquer ou uma forma do nosso organismo reagir é uma forma de defesa, defesa contra os perigos eminentes que a gente tem. A gente pode sim reagir, deve reagir, mas o fundamental depois dessa reação a qualquer informação positiva ou negativa na nossa vida, adequada ou não, que a gente tenha momentos de repouso, de reflexão e de recuperação. A questão do trabalho seria um fator determinante para o estresse? A gente percebe, tem pesquisas que foram realizadas que demonstram que o trabalho, o ambiente de trabalho, as condições de trabalho determinam muito o estresse. A gente pode dizer que esse seria um dos principais motivos, desencadeadores do estresse na atualidade? O trabalho é um dos fatores desencadeantes do estresse, principalmente quando você tem informações agudas, continuadas e que você tem o tempo inteiro que tomar decisões, lutar ou fugir. Quais são as situações, as profissões mais estressantes? Por exemplo, policial militar, ele está sempre enfrentando uma crise, onde ele vai ter que lutar e tentar resolver aquela situação. Médico, bancário, todas elas. Agora, todas as outras profissões atualmente, você vai ter uma carga muito grande de informações e uma carga muito grande de decisões a tomar. E isso corre o risco de gerar, sim, estresse. Um digitador, um analista de algum sistema de computador também tem uma carga de informações que pode gerar, sim, nele doenças. Certo, eu tenho até um dado aqui, doutor, sobre essa questão. A pesquisa feita pela consultoria de recrutamento Robert Half, com diretores de grandes empresas de 13 países, apontou que aqui no Brasil, 42% dos funcionários dessas empresas disseram que enfrentam o estresse, né? Os diretores conversaram com eles e eles afirmaram realmente estar com estresse. Só que a média mundial é de 11%, ou seja, aqui no Brasil o índice é bem superior à média mundial, né? Eu acho que aqui no Brasil, não que a gente tenha a carga horária de trabalho mais elevada do mundo, tem países em que as pessoas trabalham muito mais, 12, 14 horas por dia. Teria, sim, algum fator ambiental ou das próprias condições de trabalho que favoreceriam esse estresse acentuado nos trabalhadores brasileiros? A questão principal é a previsibilidade da informação. Se você tem uma informação e consegue lidar, você tem uma rotina como vai lidar com aquela informação, você vai se estressar menos com aquela informação. Então, o nosso trabalhador brasileiro, quando cita 42% que sofrem de estresse, talvez eles estejam sofrendo uma informação e não conseguindo prever uma resposta àquela situação. Aí acaba tendo essa citação. Mas eu diria, por exemplo, que 100% das pessoas sofrem estresse, sofrem informações, certo? O que importa é como você vai reagir, como você depois vai descansar daquela informação para se recuperar. E às vezes esse 11% aí do país estrangeiro foi porque foi identificada uma doença. 11, você está estressado. E às vezes nesse 40, às vezes a pessoa pode se sentir estressada. Então, tem muito a ver com a forma como a pessoa reage às situações cotidianas, né? Exatamente. Como ela identifica o sofrimento dela, como ela reage à informação e como ela se recupera da informação. Mas como que a gente pode diferenciar o que seria uma simples ansiedade, um momento de tensão, do estresse propriamente dito?
O Rancelli, em 1950, falou o seguinte: quando você entra em exaustão, quando você entra em fadiga, quando você não consegue mais fazer as coisas, você então está estressado, né? A maioria das pessoas vai identificar que está estressado porque ele está cansado, está fadigado, está deprimido, ou seja, ele já passou daquela reação de alarme, de lutar e fugir, de descansar para que ela estou cansado, não aguento, não tenho mais forças. Então a gente identifica as situações de estresse dependendo da intensidade de como a gente vivencia, né? Lembra daquele ditado, fazer tempestade num copo d'água? A vida é um copo d'água, vai enchendo, chega uma hora que transborda. Algumas pessoas têm um copo d'água muito cheio, qualquer gotinha vai ser suficiente para transbordar e aparecer doenças. E aí a identificação que você está com o estresse muitas vezes acaba sendo a manifestação de uma doença. Hipertensão, diabetes, dores de estômago, ansiedade exagerada, insônia, irritabilidade. Isso aí vai impedir às vezes de você de fazer suas atividades do dia a dia. Certo. Agora, o senhor acha que às vezes o estresse, ele de certa forma é menosprezado? Por exemplo, a pessoa chega no consultório, eu não estou sentindo bem e tal, e muitas vezes o médico dá o parecer lá dele, o atestado de que é estresse. É só estresse. E não liga muito para isso. O senhor acha que o estresse deveria ser visto de uma forma mais cuidadosa? Acho que sim, assim como qualidade de vida também tem que ser visto de uma maneira de que a gente possa prevenir as nossas doenças. Cada vez que eu lido melhor com as minhas informações, com meus estresses do dia a dia, eu vou ter menos chance de gerar doenças. E o que acontece hoje é que a gente está preparado enquanto médico para identificar doenças. Se você vai ao consultório e fala você não tem nada, é só estresse, na realidade você está tendo uma série de sintomas funcionais ou disfuncionais que vão acabar virando doenças. O segredo, então, seria prevenção do estresse e tentativa de melhor qualidade de vida. Perfeito. Doutor Fernando, eu peço licença, a gente vai fazer uma pausa agora no Opinião. Hoje nós estamos falando sobre estresse. Se identificou com a questão? Então não saia daí, a gente volta já já. Estamos de volta com o programa Opinião. Hoje o nosso assunto é o estresse. Quem está aqui com a gente para falar sobre o assunto é o psiquiatra Fernando Furieri. E por falar nesse assunto, você é uma pessoa estressada? O que te deixa estressado? A nossa equipe foi às ruas e fez essas e outras perguntas para as pessoas. Vamos conferir as respostas? Olha, o corre-corre do dia a dia, né? É horário, levar a criança para a escola, trabalho, almoço, marido, filho, tudo isso causa estresse na gente. Fico nervosa, fico irritada, começo a brigar com o marido em casa, coitado, sofre, o filho também. Com 7 aninhos já sofre com o meu estresse. Cansaço, fadiga, fome também. Relacionamento também interfamiliar até muda bastante, porque você às vezes tem menos diálogo com a família, enfim. Muita vontade de chorar me dá. Não consigo, não consigo me desforrar, aí eu começo a chorar. Nervosa, né? Irritada, tudo tá mal, tudo tá ruim para você. Principalmente no lar, no casamento e na vida conjugal, atrapalha muito o estresse. Entendeu? Na vida conjugal te atrapalha. Principalmente na área sexual, tudo isso. Na verdade, hoje, muitos fatores poderiam causar estresse, né? Eu acho que o mais pontual dele seria a vida corrida, né? Atrapalha porque o rendimento cai, né? Você não consegue produzir tanto quanto você produziria não estando estressado e com esses sintomas, principalmente da dor de cabeça, né? Então, influencia muito no seu rendimento profissional, naquilo que você faz durante o dia, né? O estresse atrapalha tudo, porque na verdade você perde a concentração, tá? E isso atrapalha muito, né? Perdeu a concentração, o foco vai embora. Geralmente quando a gente tá com dor de cabeça, a gente não quer fazer nada, só quer ficar deitada. Aí então me atrapalha bastante, porque eu não gosto muito de ficar parada. Isso me deixa também estressada. E aumenta mais o cansaço, fico mais cansado e
Começa a ficar também da dor de cabeça, que é o sintoma do estresse, também é dor de cabeça. Procuro sempre controlar, né? Mas quando sai do limite, aí acaba atrapalhando porque fico nervoso e acabo, na minha família, por exemplo, eu acabo às vezes alterando as vozes, entendeu? Mas eu procuro sempre amenizar o estresse para não acabar não ofendendo as pessoas. Bom, doutor Fernando, a gente viu ali, por exemplo, a primeira entrevistada, a Cíntia. Ela falou que a questão de trabalho, o dia a dia em casa, aquele acúmulo de tarefa, a dupla jornada, né, de mãe e de trabalhar fora, e de cuidar do filho, e de resolver problema com o marido, o próprio relacionamento causa um estresse. A gente pode dizer que por esses fatores, por exemplo, a mulher hoje em dia que tem uma função diferenciada na sociedade, ela normalmente não fica mais só em casa, tem dupla jornada. Isso a gente pode dizer que faz com que as mulheres tenham uma predisposição maior a desenvolver o estresse? Pode sim. Às vezes as mulheres elas acabam procurando mais ajuda do que os homens, né? E qualquer um que estiver sujeito, assim como as mulheres, a uma dupla jornada ou mais de uma atividade, não conseguir lidar com todas as atividades, vai ficar estressado sim. O senhor falou aí, por exemplo, as mulheres procuram mais ajuda. Porque a mulher normalmente se preocupa mais, ela costuma ir mais ao médico, o homem não liga muito. Esse fator do homem achar que é bobagem, que é só uma irritação, também pode agravar esse quadro? Quando ele não procura um auxílio médico, um tratamento? Pode, o homem corre o risco de ter uma hipertensão e um AVC, né? Mas o que detalha o estresse é o seguinte, você tem uma situação, você vai lutar ou fugir. Às vezes o homem, por ter uma característica mais agressiva, ele acaba ficando irritado, brigão, xingão, o equivalente a uma luta ou uma fuga, né? E depois ele acaba descansando, esquecendo. Então o que você tem que fazer? Sofrer a informação e descansar. Em relação à desforra, você tem que, de alguma forma, perdoar, não sofrer tanto com aquela situação para dar uma esquecida naquela situação. Se você conseguir fazer isso, quer seja homem, quer seja mulher, vai viver melhor com seus estresses. Certo. Assim, pela sua prática de consultório, o senhor percebe que esse diagnóstico de estresse, ele vem crescendo ao longo dos anos, que hoje em dia a gente tem mais facilidades na vida, né? Hoje em dia tem equipamentos eletrônicos que facilitam o nosso dia a dia, mas por outro lado a gente tem uma cobrança maior, tem muito trabalho, se cobra bastante. E isso tem desencadeado cada vez mais casos, as pessoas que aparecem no consultório estressadas? As pessoas elas acabam chegando ao consultório na reação de exaustão, de cansaço e de aparecimento já de uma doença, ansiedade, depressão e etc. Né? E às vezes sintomas físicos, como foram falados na entrevista, né? Dor de cabeça, exaustão, cansaço, falta de atenção, concentração, tudo isso é muito comum no consultório. O que a gente tem que tentar fazer é, de alguma forma, a prevenção desses sintomas ou a prevenção dos nossos estresses do dia a dia. Certo. Agora, só retomando a questão da Cíntia, que eu achei interessante, que ela falou que o filhinho dela sofre com estresse também. Isso passa para os outros? Se você tiver um chefe nervoso, pode ser que todo o ambiente fique nervoso. Se você tem um chefe calmo, pode ser que todo o ambiente fique calmo. Então, dependendo de como está o ambiente à nossa volta, a gente corre o risco, sim, de sofrer com esse ambiente à nossa volta. A gente corre o risco de sofrer também com as informações que vêm do nosso pai e da nossa mãe, por exemplo. Então, criança também pode ficar estressada. E é o momento na vida dela que ela vai adquirindo uma série de traumas, informações, condicionamentos e identificações que vai fazer mais tarde ela reagir de uma maneira exagerada ou não a uma resposta ao estresse na vida adulta. Bom, doutor Fernando, tem alguma relação entre estresse e depressão? Tem sim. Quando a gente faz alguma coisa, as coisas não saem do jeito que a gente quer, a gente acaba se frustrando, acaba entrando em depressão ou acaba ficando em apatia ou letargia. Isso favorece imensamente o aparecimento de doenças. Então, o estresse pode gerar depressão, inclusive o aparecimento de doenças. Seria um agravamento, então, desse quadro? Exatamente. Quando o estresse se agrava, o nosso organismo entra em estado de exaustão, não aguenta mais e começa a aparecer todas as doenças possíveis e imagináveis. Agora, assim, o estresse ele também tem além, claro, dessas doenças, dos fatores que ele desencadeia
na família, no círculo social da pessoa, no trabalho. Enfim, ele também tem uma consequência, a gente pode dizer, de certa forma, financeira, né? Hoje em dia, os casos de afastamento do trabalho por conta de estresse, eles têm aumentado bastante, né? Eu não teria esse dado, mas a gente tem, por exemplo, o dado que em 2020, está super perto, depressão vai ser a maior causa de afastamento ou de incapacidade ao trabalho do mundo. Não quer dizer que vamos receber benefícios por estar deprimido, mas as doenças psíquicas, inclusive a depressão, que é uma das etapas da exaustão, serão uma das maiores causas de afastamento do mundo, maior até que, por exemplo, as causas ortopédicas e cardíacas. A gente percebe, por exemplo, como você falou, algumas profissões, né, policial, professor que está na sala de aula, né, tem aquela carga de cobrança, somada à questão da baixa remuneração, condições ruins de trabalho, acaba desencadeando muito essa questão de estresse que pode aí resultar no afastamento também, né? O senhor acha que seria o caso de empresas, né, do setor privado, mas também setor público, investirem mais em ações para evitar que os funcionários, já que a gente falou que o mercado de trabalho muitas vezes desencadeia muito esse quadro de estresse, invistam em ações para evitar esse tipo de problema? Sim, nós temos que investir em qualidade de vida. Qualidade de vida é um momento de vida atual próximo do ideal. Você tem que ter um bom trânsito, você tem que ter um trabalho adequado, você tem que ter relacionamentos pessoais adequados para evitar que você fique estressado e evitar que você fique doente. Então é fundamental que as empresas e nós mesmos investamos na nossa saúde, que a gente cultive momentos de paz, de relaxamento e de bem-estar. Seria a forma de prevenir o problema. Exatamente. Lá no Hospital da Polícia Militar, toda terça-feira, às 7 horas da noite, a gente distribui CDs de relaxamento gratuitamente para a população, para ela cultivar 15, 20 minutinhos de silêncio todos os dias. A gente sabe que qualquer que seja a nossa doença, ou qualquer que seja a nossa predisposição à doença, se eu cultivar 15, 20 minutos de silêncio a mais, de repouso, eu vou me recuperar e vou conseguir lidar melhor com os meus estresses. Certo. Tem algum exercício, por exemplo, que a gente pode fazer no dia a dia? Respiração, olhar para um ponto fixo, a própria ginástica laboral antes de começar o trabalho ajudaria nesse sentido? Do Hospital Santa Rita foi até um prêmio nacional que a nossa professora enfermeira Marluce recebeu de passar uma técnica de relaxamento às pessoas que lá tinham câncer de mama e estavam em tratamento. Qualquer técnica que você fizer de relaxamento vai ajudar. Eu indico pessoalmente a técnica relaxamento para cultivar paz e equilíbrio. Está lá no YouTube, é gratuito, você pode fazer e repassar para os seus amigos. Qualquer técnica que você fizer de relaxamento por 90 dias seguidos vai ser suficiente para tentar prevenir essas situações de estresse e com isso você vai lidar melhor com seus problemas do dia a dia. Agora sim, tem gente que toma calmante, ansiolítico, esse tipo de coisa para evitar, né, de desenvolver essas características do estresse, né, de ficar agitado, irritado. Isso também pode ser preocupante, a pessoa se automedicar, tomar esses remédios, pode vir a desencadear outros problemas? Quando a gente não consegue se manter em equilíbrio, quando a gente não consegue estar bem, a gente vai acabar tendo doenças e essas doenças vão acabar sendo medicadas. Por exemplo, infecção vai ser medicado com antibiótico, ansiedade e depressão com antidepressivos e ansiolíticos. Dor de estômago vai ser remedicado com remédios anti-dor de estômago, né? Falta de ar com remédio com falta de ar, né? Lembrando que o fato de você ter estresse não quer dizer que você não vai ter mais doenças, mas elas podem favorecer o aparecimento das nossas doenças. E aí uma pessoa estressada, ela acaba tendo que ser mais medicada, mais tratada. O acompanhamento, por exemplo, de psicólogo, né, ou psiquiatra, é fundamental nesse processo até para evitar que outras doenças venham a aparecer? Quando os problemas de maior gravidade estão instalados, a ansiedade, a angústia, mal-estar, incapacitantes estão instalados, é fundamental esse acompanhamento. Agora, eu sugiro o seguinte, que nós, 3 milhões de habitantes do estado do Espírito Santo, façamos técnicas de relaxamento todos os dias, assim como a gente dorme, né, para que a gente viva melhor.
Quem dorme 7, 8 horas por dia, parabéns, estou batendo palma. Mas a minha sugestão é que além de dormir 7 horas, 8 horas por dia, além de fazer exercícios físicos, a gente também faça com uma higiene técnicas de relaxamento todos os dias. Temos que tentar procurar alguma que nos seja mais agradável. A prevenção ainda é a melhor solução, né? Eu acredito que a prevenção é a melhor solução. Vamos começar com uma, faça uma oração, por exemplo, do Pai Nosso e fique em silêncio, 5, 10 minutos. Você vai ver os efeitos que isso vai ter na sua vida. Lembrando que o importante é a oração, não resta a menor dúvida, mas ficar 5 minutos em silêncio para deixar o organismo se autonutrir é fundamental. Certo. Praticantes de atividades yoga, esse tipo de coisa, ajuda bastante também? Sim, o referencial teórico que a gente usa para a técnica de relaxamento, para cultivar paz e equilíbrio que está lá no YouTube, é o referencial da Sahaja Yoga. Tanto que se você acessar lá, você vai ter várias outras aulas, né, de meditação que poderiam te ajudar. Perfeito. Doutor Fernando, a gente está chegando ao final do programa. Fica esse tempinho aí para o senhor deixar seu contato ou uma mensagem final para as pessoas que estão estressadas aí, para ver se elas melhoram a qualidade de vida e vivem um pouquinho menos estressadas. Fique à vontade. Eu gostaria que todas as pessoas, os habitantes do Espírito Santo, fossem lá no HPM, terça-feira, 7 horas da noite, para tentar pegar o CD ou o download do áudio, Relaxamento para Cultivar Paz e Equilíbrio. Também está disponível no YouTube. Por favor, acessem e pratiquem essa técnica por 20 minutos, todos os dias, por 90 dias e veja como é que você vai ficar. Perfeito. Talvez a solução seja não levar a vida tão a sério também, né, doutor? A gente tem que testemunhar o jogo da vida, tem que perdoar para viver melhor, tentar cultivar satisfação. Ok, doutor Fernando Furieri, obrigada pela sua participação aqui no Opinião. Obrigado, eu agradeço. Obrigada também você de casa pela companhia. Eu aguardo as suas críticas e sugestões pelo e-mail tvalice.es@gmail.com. Até o nosso próximo encontro. Continue acompanhando a programação da TV Alice, Canal Cidadão.